Rodada de quarta-feira pelo Campeonato Brasileiro foi extremamente positiva para o Flamengo, mesmo com a derrota merecida em Caxias do Sul para o Juventude por 2-1 de virada. O time não perdeu a ponta da tabela, terminou em primeiro e ficará em primeiro pelo menos até o final de semana, o que é uma enorme notícia para o torcedor rubro-negro, depois de uma partida em que as consequências dos desfalques provocados pela Copa América, uma bizarra situação provocada pela CBF, né, que não para o Campeonato Brasileiro durante uma competição de seleções, evidentemente iria causar. Essas consequências eram inevitáveis, e a gente vem alertando para isso, né? E acabou acontecendo. E pode até se repetir em outros jogos, evidentemente, porque a puxada está muito pesada e ninguém fica sem 5 titulares impunemente. Vamos falar sobre isso nesse vídeo que tem o apoio do SofaScore. No SofaScore você faz o download do aplicativo e no seu celular você tem informações em tempo real. Se você segue uma competição, por exemplo, você segue a Copa América, saiu o gol na Copa América, você vai saber, porque o sinal sonoro do SofaScore vai te informar gol, início dos jogos, cartão vermelho, final do primeiro tempo, começo do segundo tempo, final da partida, tá tudo lá. E também quando vem uns highlights para você poder assistir. Ele te avisa também com o sinalzinho sonoro. Isso vale também para o Brasileirão, qualquer outra competição. Você pode seguir um time, você pode seguir um jogo especificamente. Enfim, aí é a sua escolha, o cardápio é todo seu. E você tem, claro, mapa de calor dos jogadores, dos times, estatísticas, é muita informação. Muita informação no SofaScore, então você faz o download do aplicativo e não pode faltar no seu celular. E também pode acessar o SofaScore pelo browser do seu computador, se você preferir, se você estiver navegando no seu computador, no notebook, no computador, no desktop. Então, download do SofaScore, link na descrição do vídeo ou também no QR Code que você vê aí na sua tela. Legal? Muito bem. Eu falei muito sobre isso na live pós-jogo, o link está aqui na descrição do vídeo. A vitória do Juventude foi merecidíssima. E o Rossi fez a grande atuação dele até agora com a camisa do Flamengo. Então o Juventude jogou melhor, quando tomou o gol era superior. O próprio Matheus Bach, filho do Tite e seu auxiliar técnico na coletiva depois do jogo, disse que o Flamengo fez o gol quando o Juventude era melhor, e é fato. O Flamengo fez 1-0, tomou logo o gol de empate 8 minutos depois, e o Juventude foi mais perigoso. O goleiro Matheus Klaus fez defesas difíceis, mas o Rossi muito mais, especialmente na segunda etapa, em sua parte final, quando ele fez defesas sensacionais, mostrando que é um goleiro que foi desperdiçado no ano passado pelo Jorge Sampaoli, quando era mantido no banco, para que o Matheus Cunha, que é um jovem goleiro ainda, que não está no nível do Rossi, goleiro de Boca Juniors, goleiro de time grande, né, ficava no banco de reservas. Uma coisa absolutamente bizarra. E o jogo com os pés do Rossi é bom, melhor do que eu imaginava, pelo que eu conhecia do Rossi do Boca. Ele não era tão acionado no jogo com os pés como era no Flamengo, e ele vai bem, melhor do que encomenda na minha visão. Mas enfim, o Rossi foi a grande notícia para o Flamengo, porque se tinha algum torcedor com dúvida, mostrou ali que é um goleiro capaz de crescer em jogos difíceis, na adversidade. E que adversidade era aquela? Gente, o Flamengo vai para um jogo como esse, sem Varela, Pulga, Vinha, De La Cruz e Arrascaeta, todos na Copa América. Igor Jesus machucado, Everton Cebolinha machucado, Bruno Henrique machucado, Alan sem condições para jogar 90 minutos, Davi Luiz precisando ser poupado, que vem numa sequência pesada, Gerson e Pedro participando dos 90 minutos de todos os jogos recentes, e quase 90 minutos dessa vez saíram no finalzinho do jogo, ou seja, o desgaste é muito grande. E é aquilo que acontece, você tem um time titular e perde metade desse time titular, 5 jogadores, que o Vinha hoje seria titular. A fase do Ayrton Lucas é ruim, e o Vinha certamente estaria jogando e não estivesse servindo na seleção uruguaia. Consequentemente, os reservas vão ser mais acionados. Consequentemente, titulares como Pedro, como Gerson, vão ser mais necessários, porque você, mesmo que você tenha outros caras de outras posições ali, você tem que manter esses caras mais tempo. Eles são referências do time. Não dá para abrir mão deles toda hora. Uma coisa é tirar o Pedro, se você tem um Arrascaeta em campo, se tirar um Gerson, se você tem um De La Cruz em campo, e vice-versa. A outra, você não tem esses caras, e aí, aí o Pedro, o Gerson, são referências técnicas fundamentais, não dá para abrir mão. Praticamente não dá para abrir mão. Então ficam jogando 90 minutos, desgasta mais. Isso custa caro, pesa. Enfrentou um time que usa bem o mando de campo, bem organizado, bem treinado, e que explorou uma deficiência grave. Isso aí não tem nada a ver com o CBF, com o calendário, com nada, que é a deficiência do Flamengo no jogo aéreo defensivo. Tomou 2 gols que poderiam ser evitados se fosse um time mais competente nesse tipo de jogada. Até vinha se comportando melhor, especialmente com o Davi Luiz em campo,
mas o Davi Luiz dessa vez entrou só no final, justamente quando saiu o gol, né? Acabou de entrar, saiu o gol, mas falhou o Flamengo defensivamente das duas oportunidades e em outras, nas quais Rossi apareceu. Mas a rodada foi excelente, porque o Bahia venceu, mas não passa o Flamengo pelo saldo de gols. O Botafogo venceu, mas ainda está atrás do Flamengo, porque perdeu para o Criciúma no final de semana. E o Palmeiras tomou 3-0 do Fortaleza. O Palmeiras, se vencesse, seria líder, mas perdeu. Então, o Flamengo continua na ponta da tabela. Eu tenho falado isso com insistência. Deixa isso bem registrado, você, torcedor rubro-negro. Se o Flamengo chegar ao final da Copa América perto do líder, estou contando que o Flamengo não vai ser líder. Eu acho que dificilmente o Flamengo será líder na final da Copa América. Mas se estiver perto do líder, a poucos pontos, será um ótimo negócio. Porque o prejuízo causado por esses desfalques, outros clubes também os enfrentam, mas nenhum como o Flamengo, perdeu 5 jogadores, 5 titulares, o miolo do time, o meio-campo e os 2 laterais. Só isso. O meio-campo e os 2 laterais. É um prejuízo imenso, gigantesco, colossal. Se o Flamengo chegar a essa fase perto do líder, quando voltar todo mundo e recuperamos jogadores lesionados, obviamente, o Flamengo terá condições de brigar pelo título brasileiro com toda certeza. Porque vai ter desfalques também em datas FIFA no futuro, mas vai ter os jogadores da maior parte dos jogos que virão. Então essa é a maratona mais difícil, a fase mais tenebrosa. E ficar perto do líder será o bastante. O Flamengo ficou melhor do que isso, ficou na liderança após essa rodada. E se vencer o Cruzeiro domingo, será líder ainda. A não ser que o Bahia goleie no seu jogo, faça muitos gols mais e passe o Flamengo no saldo. Ou seja, vencendo é pouco provável que o Flamengo perca a liderança do Campeonato Brasileiro. Isso é muito bom, porque sobreviveu já a 5ª partida na liderança. Das 9 partidas, já se passaram 5. Faltam 4. Faltam 4 jogos que o Flamengo terá que enfrentar nessa situação adversa, com esses desfalques importantes que estão sendo impostos pelo calendário bizarro da CBF. Mas Rossi foi boa notícia, a liderança mantida, ótima notícia, e o desgaste era uma evidência. Isso era claro que ia acontecer. E aconteceu num lugar onde o Flamengo normalmente não se dá bem, onde não ganha muito tempo, e contra uma equipe do Juventude bem preparada para o jogo de hoje, que explorou muito bem as deficiências da equipe do Tite, que precisa trabalhar melhor essa questão da bola aérea defensiva. É inadmissível que o Flamengo tome gol dessa maneira, com a maneira que permite aos adversários a finalização pelo alto. Mas acabou sendo uma quarta-feira no lucro para o Flamengo. Copo meio cheio, e não copo meio vazio depois dessa noite. E você vê o impacto também, né? O Palmeiras toma de 3-0 do Fortaleza. O Bahia se recupera, vence o Vasco da Gama, mas com expulsão, com polêmica, 2-1, venceu com dificuldade o Vasco, né? E o Internacional, que vinha ali também com chances matemáticas, com jogos atrasados de encostar, perde para o Atlético Mineiro. Fica um perde e ganha. O Atlético vinha perdendo pontos, agora ganha do Inter, compensa derrotas, como por exemplo para o Vitória, que estava na zona do rebaixamento, e saiu justamente a vencer o Galo, mas já perdeu pontos, fica ali por baixo. Então esse bolo todo para o Flamengo nessa situação tão desfalcado acaba sendo bem interessante, porque ele mantém a ponta e ninguém se destaca, né? Na verdade, fica no perde e ganha. O Bahia, que perdeu para o Flamengo semana passada, encosta, mas fica atrás no saldo de gols. O Palmeiras é derrotado, fica lá atrás. O Botafogo encosta, mas não passa à frente porque perdeu no final de semana para o Criciúma, venceu dessa vez o Bragantino por 2-1 no Rio de Janeiro, e com isso o Flamengo sai no lucro depois de uma jornada em que foi derrotado pelo Juventude merecidamente. O Juventude mereceu a vitória e venceu por 2-1. Esse vídeo tem um patrocínio do SofaScore. Faça o download do aplicativo, link na descrição do vídeo ou no QR Code que está na tela. Parto o conteúdo para você com o SofaScore, que apoia o nosso trabalho no YouTube e nas nossas redes sociais. Você pode participar e deve do Clube de Vantagens da S1 Live. Clube de Vantagens da S1 Live. Concorra a bolões e sorteios de camisas oficiais por apenas R$ 9,90 por mês. No Clube de Vantagens da S1 Live você pode ganhar uma camisa oficial nos sorteios que acontecem às segundas-feiras do final do Na Área. O Na Área é o programa que eu faço com Alain Bimad e André Rocha às segundas, e com Alain Bimad e Léo Andrade às quintas. Nas segundas-feiras, ao final, uma camisa oficial, a sua escolha, o time e seleção que você escolher, é sorteada. Se você for o contemplado, é claro, integrando o Clube de Vantagens da S1 Live, o link para participar está na descrição do vídeo. E faça inscrição no canal S1 Live no YouTube. Eu estou lá toda segunda e quinta, às 11 da manhã, ao vivo, é claro. Bem, teremos live domingo, depois de Flamengo Cruzeiro. Jogo 6h30, acaba lá pelas 8h30, 10 para as 9, por aí, estamos chegando aqui para bater um papo sobre esse jogo, valendo a liderança do Campeonato Brasileiro. Cruzeiro vem bem, hein? O Cruzeiro vai encostar no Flamengo, ficou um ponto atrás se vencer esse jogo do domingo, no Maracanã.
Ano passado foi 1-1 o confronto das duas equipes pelo Brasileirão, tá? Então, live no domingo, conto com a sua audiência e sempre destacando aqui também na descrição do vídeo os links para o canal de cortes, clube de membros, curso online de jornalismo esportivo, também para o meu blog no All Esportes, todo dia um novo texto sobre futebol e, claro, para o Use 360, que produz canecas e camisetas do canal, os produtos de promoção do canal, você pode adquiri-los acessando o site Use 360, o link na descrição do vídeo, tem aí a promoção na tela e você também tem o cupom Mauro que te dá um desconto bacana na compra de produtos lá no Use 360. Saudações!